Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, 12 de março de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Liga dos Campeões, 4 jogos definiram os primeiros classificados às quartas de final da Champions. Na Inglaterra, o PSG venceu o Liverpool por 1-0 no tempo normal e garantiu vaga nas penalidades ao vencer por 4-1. Na Espanha, o Barcelona fez 3-1 no Benfica e se classificou com destaque para Rafinha, autor de 2 gols. Na Alemanha, deu Bayern de Munique 2-0 contra o Leverkusen, enquanto na Itália a Inter venceu ao bater o Feyenoord por 2-1. Mais 4 jogos fecham a fase hoje à tarde. Destaque para o derby de Madrid entre Atlético e Real às 5 horas da tarde. No agregado, o Real tem a vantagem de 2-1. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você e uma ótima quarta-feira para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. O presidente do Bugre, o Rômulo Amaro, participou de um encontro na sede da CBF com outros presidentes de clubes que são ligados à Libra, entre eles Palmeiras e São Paulo, que também mandaram representantes, Leila Pereira e também Júlio Casares. O encontro para discutir até mesmo a união entre os dois movimentos que estão agitando o futebol brasileiro. Dentro das 4 linhas, segue a preparação do técnico Maurício Souza para a estreia na Série C. Ainda falta muito tempo, aproximadamente um mês, para a bola rolar pela 3ª divisão do futebol brasileiro. E a diretoria do Bugre segue no mercado e que agora tem como alvo Pablo Baianinho, de 21 anos, que pertence ao Vitória. 4 jogos movimentaram a segunda fase da Copa do Brasil ontem à noite. Na Paraíba, o Botafogo goleou o Concórdia 4-0. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino venceu o São José nas penalidades 4-2, depois do empate 1-1 no tempo normal. Em Belém, o Criciúma derrotou o Remo 2-1 e em Várzea Grande, o Novo Horizontino venceu o Operário, placar de 2-1. Hoje, mais 7 jogos dão sequência à rodada, com destaque para o Atlético, para Atlético e para o Grêmio em Minas e Vitória jogando contra o Náutico em Salvador. E hoje tem Corinthians em campo pela pré-Libertadores. O Timão precisa reverter uma desvantagem grande contra o Barcelona de Guayaquil. Ingressos esgotados para o confronto na Neoquímica Arena. Na Série A4, o União Barbarense recebe a Inter de Bebedouro hoje no Antônio Lins Guimarães, às 3 da tarde. O Leão da 13 faz boa campanha, ocupa a vice-liderança do campeonato com 23 pontos, um a menos do que o líder São Caetano. E agora o destaque da Ponte Preta, ela, com você, Antônio Lupi. A Macaca, segundo o grito da torcida da Ponte, Macaca querida, que também se prepara para a Série C do Campeonato Brasileiro. E os jogadores que foram contratados até agora começam a se apresentar. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir Diego Tavares, 33 anos. Ele fala das características e também do tempo de preparação até a estreia. A Macaca joga contra o Figueirense fora de casa. E a diretoria também continua no mercado buscando peças para o técnico Alberto Valentim. Antes de embarcar para o Masters 1000 de Miami, João Fonseca se prepara para mais um Challenger no tênis, o de Phoenix, também nos Estados Unidos. O brasileiro vai enfrentar o russo Pavel Kotov, número 102 do mundo. A partida está marcada para começar daqui a pouco, às 2 horas da tarde. Vamos agora com o destaque do futebol carioca, hein? Porque tem Fla-Flu. É isso, Fábio Scheiber? Exatamente, Júlio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Exatamente. Hoje tem início a grande final do Campeonato Carioca. O Fluminense encara o Flamengo no Maracanã às 9h30 da noite pela primeira decisiva do Estadual do Rio. O Flu conta com a volta do zagueiro ídolo Thiago Silva e tem esperanças no quarteto ofensivo formado por Arias, Serna, Cano e Canóbio. Já o rubro-negro está invicto a 11 partidas, mas o técnico Felipe Luiz tem um desfalque de peso, o atacante Bruno Henrique com uma lesão na coxa. O jogo da volta acontece no próximo domingo, também no Maracanã. E agora o destaque de Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Muito importante
importante a presença do Rômulo Amaro, representando o Guarani lá no encontro dos representantes dos clubes, fazendo esse network. O Guarani sempre foi um clube muito bom nesse tipo de convívio, nestas reuniões, se fez presente, principalmente lá em outros carnavais, com o Beto Zini, que inclusive chegou a chefiar a delegação de seleção brasileira. E é importante dar as caras, conversar com dirigentes dos grandes clubes. É assim, gostei da participação do Rômulo lá no Rio de Janeiro, representando o Bugre. Muito bem, 11h11, já convidando você a mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070, 991869070, o WhatsApp está à sua disposição. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h11. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Avenida Norte e Sul tem lentidão na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson por conta de obras ali no local, isso sentido Taquaral. Quem segue no sentido Guarani vai fazendo um bom caminho, perde tempo somente nos semáforos. A Avenida Júlio Prestes tem lentidão no semáforo ali da Rua Padre João Francisco de Azevedo, sentido Taquaral. No sentido centro, trânsito fluindo bem. Pela Avenida Rosimbo Maia, excesso de veículos da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, pela pista da direita e pela pista da esquerda, na saída da Brasil até a Glicério, o motorista reduz a velocidade. Quem segue no sentido oposto, sentido norte-sul, faz um bom caminho, trânsito fluindo bem. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN agora 11h14. Seja domingo ou feriado, a AutoZone está aberta para te atender. Serviços gratuitos e variedade para o seu carro. CBN Esportes Campinas. Muito bem, estamos de volta com o nosso CBN Esportes. Rapidamente aqui, antes da gente falar do Corinthians que entra em campo na Libertadores, Thierry Henry levantou ontem uma pauta depois do jogo do Barcelona. Eu queria saber a opinião de vocês. Ele disse que está na hora de considerar Rafinha para o prêmio de melhor do mundo, porque ninguém faz mais gols e tem mais impacto com bola rolando do que o Rafinha hoje no futebol. Palavras de Thierry Daniel Henry. E aí, Carlão de Freitas? Olha, Júlio, se o Vinícius Júnior é um cara que vira e mexe, está sendo citado e já conquistou o The Best, né? Eu acho que o Rafinha está ali no mesmo nível, não difere tanto do Vini, não. Eu sempre fui crítico do Rafinha com a camisa da seleção brasileira. Achava ele meio comum, né? Aquele jogador driblador, de beirada, tal, que não resolvia nada. Porém, nos últimos jogos das eliminatórias, ele assumiu uma responsabilidade importante com a camisa da seleção, adquiriu um novo posicionamento no Barcelona e isso tem se refletido nas atuações. Artilheiro,
é o cara das bolas paradas na seleção brasileira, mudou o status e mudou até a minha opinião. Hoje eu acho o Rafinha um cara super importante para a seleção, um cara para protagonizar também ali ao lado do Vinícius Júnior. O Henry não tá errado não. Se o Vini é citado, o Rafinha tá ali no mesmo nível, merece sim, pelo menos ser lembrado ou ser cogitado, tá coberto de razão. O campeão do mundo francês. E os números não mentem, né, Júlio? Com 11 gols na atual edição da Champions, ele é o artilheiro da competição, superando até o Harry Kane, que tinha marcado muitos gols também com a camisa do Bayern de Munique. E com o feito de ontem, 2 gols e uma assistência, tornou o brasileiro com mais gols em uma mesma edição de Champions, superando muitos jogadores como Ronaldo, né, como o próprio Rivaldo também. Então, Rafinha se tornando o ídolo aí também da torcida do Barcelona e marcando seu nome na história. Esperamos que na seleção brasileira, agora com jogadores qualificados também, né, ele jogando um pouco mais recuado também, ele possa ter esse mesmo desempenho que está encantando os catalães. Pois é, né? Um debate interessante levantado pelo Henry. Eu acho que faz todo sentido. O Rafinha hoje está vivendo a melhor fase da carreira dele. Espero que ele consiga reproduzir isso como citado na seleção brasileira. Pois não, Lupi? Como é que chama o treineiro do Barcelona? Você pode me ajudar? Mudou, né? Saiu, né? Vou pegar o nome dele aqui. O Xavi foi o penúltimo, Hans né? Flick. Hans Flick. Méritos pra esse rapaz, né? Porque foi ele quem mudou o posicionamento do Rafinha, porque o Rafinha foi muito criticado na seleção brasileira, muito criticado também no próprio Barcelona, quando jogava numa outra função, um outro tipo ali no ataque. E com essa mudança, né, jogando ali mais por dentro, mais ali como uma espécie de um camisa 10, os números melhoraram e muito, como destacou o Fábio Scheib. É uma pauta para ser discutida, assim, essa possibilidade de prêmio de melhor do mundo, mas vale destacar essa mudança, né? A gente fala que técnico, ele influencia pouco em desempenho de jogadores, né? Ele pensa mais no grupo, na estratégia de jogo, mas por favor, repita o nome dele aí, que eu já Flick. Esse Hans mesmo Flick. aí. Ele mudou o posicionamento do Rafinha e o Rafinha melhorou bastante. É porque, pra mim, quando fala técnico do Barcelona, na minha mente é Guardiola. Isso é verdade. Mas ele saiu faz pouco tempo já, né? Faz pouco. Ô, Júlio, mas depende muito também esse prêmio, né, da atuação, também do desempenho da equipe dele, do Barcelona. Caso o Barcelona chegue à final da Champions, conquiste a Champions também, é muito claro que o Rafinha vai ser discutido, vai ser lembrado como um dos principais jogadores também, mas caso fique pelo caminho, a gente sabe que a prioridade da FIFA, a prioridade dos órgãos também internacionais para a escolha tanto do Balão de Ouro, né, na France Football quanto na FIFA, é o desempenho do time na Champions League, né? Então isso pode também prejudicar ou ajudar o Rafinha neste quesito no final do ano, né? No próximo ano também, quando se inicia aí essa votação. Agora, surpreendente a classificação do Paris Saint-Germain, né? Perdeu pro Liverpool em casa. Ontem na Inglaterra, o Liverpool, sensação da Premier League, Alisson vivendo um grande momento, né, com a camisa dos Reds. Pênalti, né? Mas não pega pênalti, né? O Alisson não tem essa tradição, impressionante, né? E aí pega tudo no tempo normal. O PSG foi lá, gol do Dembélé, e nas penalidades passou de fase, cara. E a gente sabe eliminando o gigante Liverpool. A gente sabe que o PSG tem um grande time, jogadores notáveis também, mas camisa faz muita diferença na Champions, né? A gente tá falando do Liverpool, que tem 6 conquistas de Champions League, com o PSG buscando a primeira ainda, então foi surpreendente, mesmo jogando fora de casa na Inglaterra, né? Camisa não entra em campo, tá? Ah, mas história entra, sim, a camisa entra Eu acho que o Manchester United está para diferenciar o Manchester United tá aí há 12 anos mostrando que camisa não mas aí foi outra coisa, foi a venda errada pros americanos que fizeram lá, mas que é a mesma camisa, a mesma instituição. Mas quebraram não tá ganhando M nenhuma. Se fosse só por tradição, a gente estaria hoje sendo campeão, e não estamos, né? Mas esse que é o problema, esse papinho de camisa entra em campo, aí a direção São Paulo aí, também, quantos né? anos você ganha nada também. O próprio Botafogo, campeão brasileiro aí, ó, Não, tá ganhando Botafogo nada. Papo chato de camisa. Mas é a entre mesma campo. camisa. Falando em camisa pesada, que Camisa entra em campo, enverga varal, outra né? camisa que hoje vai entrar em campo não vai adiantar nada. Quer apostar comigo? Quem? Fala Ramon Dias, o técnico do Corinthians, hoje tem Libertadores. A camisa do Corinthians não é tão pesada assim. Hicimos un gran partido, nosotros lo sabemos, los jugadores también, pero seguramente vamos a dar la vida para poder pasar. Ser con el apoyo de la gente, con todo vamos a dar el máximo. No va a ser fácil, pero el equipo mentalmente se va a preparar para hacer un gran partido. Tá, então, Ramon Dias, claro que hoje o Corinthians tem uma missão muito difícil, muito delicada, né? Você tem uma desvantagem de 3 gols. É difícil. O grande ponto, Carlão, ao longo dos meus quase 30 anos, eu aprendi a nunca duvidar do Corinthians.
Mas Tá velho, né? tem um ponto que me deixa um pouco pessimista. O Corinthians tem sido muito monótono nos jogos, né? Então, acreditar em 3 gols hoje vai depender muito do primeiro tempo do Corinthians. Né? Até em jogos tranquilos, essa monotonia acabou atrapalhando o Corinthians e, não vou dizer por pouco, mas correu riscos. Nos 2 duelos contra o Santos, por exemplo. Né, em que tinham um jogo controlado e diante desta monotonia, ou eu prefiro ver falha defensiva, viu, Júlia? O Corinthians não é um time confiável na defesa, mostrou isso lá em Guayaquil, mostrou isso em outros jogos, até em jogos decisivos, contra o Santos, por exemplo. Agora, do meio campo pra frente, é um time poderoso, é um time muito forte. Eu também não duvido do Corinthians, acho pouco provável a classificação. Agora, tem aquelas nuances de Neoquímica Arena, né? Que vai estar efervescente. O Corinthians faz um gol com 5, 10, 15 minutos de jogo, pra segurar é complicado. Né, eu estava vendo algumas matérias sobre este jogo, aí relembraram aquela goleada do Corinthians sobre o Cianorte na Copa do Brasil, né, que o Corinthians mudou uma vantagem, reverteu, estava 3-0 para o time paranaense. Claro, gente, outro contexto, era uma outra equipe, não tão qualificada como o Barcelona. O Barcelona poupou jogadores lá na Liga Equatoriana. Eu acho muito difícil reverter o placar, mas aí eu tô com você, não duvide do Corinthians na Neoquímica Arena. Acontecendo estas situações que podem mudar o rumo de uma partida, o Corinthians pode classificar. Mas se fosse apostar 3-0 para virar diante do Barcelona, que é um time forte, é mais difícil. Só que, viu, Fábio, para você comentar também, o provável Corinthians: Diogo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, porque o Fabrício Angeleri ainda não pôde ser inscrito na Libertadores, né? Porque chegou já com essa fase em andamento. Então o Bidu volta ao time. Ranielli, José Martínez e André Carrillo. Aí a grande dúvida: o Garro não deve ser o titular. Não está 100% fisicamente. A tendência é que Garro comece no banco. Mas O isso Coronado tá machucado também, pode né? ser no despiste do Corinthians também, né? Sim. O provável é que seja um ataque com Romero, Memphis e Yuri Alberto. Esse é o provável Corinthians. Caso o Garro não jogue, realmente é uma perda notável pro Corinthians também. O Carlão falou que não duvida do ataque do Corinthians, eu também não duvido. Eu acho o ataque do Corinthians, contando com o Garro também, né, juntamente com o Cantígio, com o próprio Depay e o próprio Yuri Alberto, um dos melhores do Brasil. Só que tá faltando um pouco de apetite esse ano, eu acho, pro ataque do Corinthians. Ano passado se mostrou tão poderoso, né, naquela reta final de Brasileiro, né, conquistando as vitórias, levando o time a essa pré-Libertadores, mas esse ano parece que o Corinthians se acomoda, faz um gol, se acomoda, daí fica jogando um pouco mais recuado, sem aquela vontade, mesmo jogando na Neoquímica Arena. A gente sabe do poder, do problema também na zaga do Corinthians, como o Carlão disse também, o setor defensivo acaba sofrendo muitos gols, mas a parte ofensiva tá sem aquele apetite, só quem a gana, né, de ir pra cima mesmo, vencendo o jogo, e isso eu acho que tem muito a ver também com a formação e com o trabalho desenvolvido pelo Ramon Dias, que já é muito contestado, né? O Corinthians entra numa semana decisiva aí, né, faz o clássico também no domingo, a primeira partida da final, então hoje a gente não sabe como vai ser esse Corinthians. Uma vitória hoje pode até dar mais força pro Corinthians nesse primeiro jogo da final do Paulistão também, mas a gente sabe que é complicado por causa do adversário, esse Barcelona aí, que tem bastante história também na Eu acho competição. que até independente por exemplo, se não vier a classificação, mas uma vitória consistente, Mostrando, né? O Corinthians 2-0, mostrando, guerreando, batalhando, pode deixar um ambiente do Corinthians confiante para as finais, né? O Corinthians não tem sido Corinthians nesses últimos anos, nesses últimos tempos, né? Parece que tá jogando um pouco sem aquela correu garra, riscos, sem né? aquela Quando enfrenta um vontade. time ali que se equivale, vai contra o Santos, os 2 clássicos contra o Santos, né? Em que os jogos foram controlados pelo Corinthians, parecidos. em que o Corinthians poderia até ter aplicado um resultado maior, ele acomodou tal, e correu riscos, falta de apetite, né? tô falando, exatamente. Mas Contra o o São Corinthians, Paulo... Você pega os últimos jogos do Corinthians somando o Campeonato Brasileiro da sempre reta passada, mas assim, conquistou resultado. Sim, Escapou o do resultado... rebaixamento, conseguiu classificação na pré-Libertadores. Quando fala que o técnico Ramon Dias é contestado, ele é contestado porque tem a sombra do Tite, ponto final. E porque perdeu de 3-0. E foi uma atuação Isso conta que muito, a gente tira ali do contexto. Mas eu não acho que tá faltando um pouco de apetite, Corinthians? Eu acho que não, se faltasse apetite, ele tinha sido rebaixado. Eu acho que o que pega, esse momento do Corinthians, o que pega é a Copa Libertadores, não só pelo resultado de 3-0. Campeonato Paulista, é só esse jogo 3-0. E os confrontos contra os venezuelanos, né? O Corinthians foi muito mal, o Corinthians correu riscos desnecessários, né?
Só que hoje, cara, não tem essa de tirar o pé, não. Hoje é começar com a pressão, tomar cuidado, porque... É sangue no olho hoje? É sangue no olho, é tapa na orelha, como diz a Gaviões da Fiel. Deixa eu falar não tem um negócio jeito. aqui, ó. Corinthians e Liverpool de Montevidéu, Libertadores de 23, 3-0. Esse resultado leva hoje a decisão para os pênaltis, correto? Calma aí, mas Liverpool tá aqui, Barcelona tá ali, né? São dois times europeus. Níveis técnicos. Não, deixa eu tô só trazendo números. Não, porque o Corinthians precisa ganhar de 3-0. Aí pegar o Corinthians fez 7-0 contra a Matonense e vai pegar o Flamengo. São coisas diferentes. Não, são diferentes. Mas você vê que o Corinthians não consegue vencer por uma diferença necessária de gols hoje há um bom tempo. Aí você pega os dois jogos contra o Liverpool no ano passado, o Corinthians fez 3-0. Depois não venceu mais ninguém por esse placar. Aí a última vez que o Corinthians conseguiu vencer por goleada e conseguiu a classificação, sabe quando foi? Contra quem? Você sabe quando foi? 2024. Não. 3. Não. 2. Peraí que travou aqui. Legal. Aqui. Pronto, vai. 2022. Não. 21? Não é essa contra o Cianorte? Não, Na Cianorte foi lá atrás. Você tá olhando coisa errada aí, cara. 7-2 contra o Deportivo Lara em 2018. Nossa. Tô falando de Libertadores, que o campeonato é o mesmo. Os adversários podem ser diferentes. A força também. Então, se você pegar o histórico, o Corinthians tem dificuldade de vencer pelo placar que ele precisa, 4-0. É difícil, é pouco. Eu acho que o corintiano entende, né? É pouco provável, até por essa diferença e pela qualidade do Barcelona. O Barcelona não é bobo, não. O Barcelona é um bom time, né? Então, por isso, vai ser muito difícil. Agora, futebol, meu amigo, começa ali 5, 10 minutos, 1-0 Corinthians, aquilo vira um barril de pólvora, né? É difícil segurar. Só que o Corinthians vai deixar espaço. O Barcelona tem jogadores de velocidade à frente, então E essa ausência do Garro aí pode ser por isso é complicado, também, mas acho que talvez no segundo, se ele for pro banco, ele joga, entra, né? Vamos ver como que... Mas é difícil. E a grande expectativa da noite, além do jogo, é o figurino do nosso treinador do Barcelona de Guayaquil nesta noite, né, o Alejandro Castilho, né? É o nosso Omar Sy do futebol. Boa tarde, bom dia, né, galera? CBN, Coringão hoje vai meter 5-0. Rogério Jerônimo tá mandando aqui o palpite dele. Bom dia, JN, Fábio, Lupe, Carlão, tamo junto e Charonal. Rafa Pio e Renata Rondini foram salvos ontem pela Voz do Brasil. E sobre o nosso Corinthians, estamos vindo de uma vitória. O Barcelona vem de uma derrota de 4-0. Isso pode nos ajudar? Não. Ou não? Não tem nada a ver uma coisa com outra, eu acho. Cristiano Salviano de Sumaré. Eu acho que pro Corinthians a confiança, né? O ambiente muda, vencer um clássico, classificação pra final, tem um Palmeiras pela frente, isso sem dúvida alguma dá confiança. Agora, a postura do Barcelona... Você mesmo trouxe que o Barcelona utilizou um time reserva, mas a postura do Barcelona baseada nesse resultado de 4-0, acho difícil. Temos Rafinha, Vini Júnior arrebentando nos clubes. O que falta para terem esse bom desempenho na seleção brasileira? Pergunta aqui o Vinícius. Essa questão. Essa que ninguém consegue entender, porque o Brasil tem bons jogadores, tem jogadores de nível em bons clubes, e a seleção, eu não sei se eles estão acomodados, não sei se é o comando técnico, mas é impressionante como na seleção eles não conseguem ter o mesmo desempenho. Principalmente setor ofensivo, né? Tem tanto jogador no Brasil. É isso. Daqui a pouco eu volto aqui para atender mais mensagens. Abraço aqui pro JP de Moraes, tá pedindo para mandar um abraço pro cunhado dele que tá fazendo lá o Caminho da Fé até Aparecida do Norte. Parabéns aí. Obrigado, JP, pela mensagem. Daqui a pouco a gente volta aqui para explicar mais situações e ler mais mensagens dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Já vai mandando a sua mensagem também pro nosso WhatsApp 99186-9070. Voltamos já. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Quarta-feira, 12 de março de 2025. O preço dos alimentos subiu 0,7% em fevereiro. O índice representa a desaceleração de 0,26 ponto percentual na comparação com o mês anterior. Desde o fim do ano passado, o assunto é motivo de preocupação do governo federal. Entre os produtos com alta mais intensa estão o ovo de galinha e o café moído. Já a batata inglesa, arroz e leite longa-vida aparecem na lista dos itens que registraram queda de preço no período pesquisado. Os dados fazem parte da inflação oficial do país, medida pelo IPCA. O indicador foi divulgado hoje pelo IBGE. A Justiça decretou a prisão preventiva de 4 denunciados pelo Ministério Público por homicídio num assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Tremembé, no interior de São Paulo. O caso aconteceu em janeiro. Na ocasião, 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas num ataque a tiros contra o local. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a proposta de cessar-fogo de 30 dias, costurada entre autoridades do país e dos Estados Unidos numa reunião na Arábia Saudita, pode ser uma boa oportunidade para elaborar um acordo de paz mais amplo com a Rússia. Conforme a agência de notícias Reuters, no entanto, é improvável que o presidente Vladimir Putin aceite a trégua. O acordo teria de levar em conta todos os avanços russos em terras ucranianas e considerar preocupações de Moscou. Um funcionário do alto escalão do governo russo afirmou que o país precisaria participar das discussões e ter algum tipo de garantia. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para falar do futebol de Campinas. Informações do Guarani, meu caro Antônio Lupi. Ô Júlio, vamos começar com as informações fora das 4 linhas, porque é o seguinte, ontem, terça-feira, dia 11, representantes de clubes que vão disputar a Série A, B e C do Campeonato Brasileiro e que são participantes, da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, eles tiveram uma conversa com o presidente Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. No mês passado, o Edinaldo, ele recebeu os integrantes da LFU, a Liga Forte União. O Rômulo Amaro, que é o presidente do Guarani, marcou presença lá na CBF, junto com outros representantes. Participaram do evento representantes do Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro, Bahia, Vitória, Bragantino, Remo, Volta Redonda e também do São Paulo. O Rômulo Amaro, ele enviou um material pra gente, aqui da CBN, para falar um pouco mais o que foi conversado nesse encontro e o que ele, exclusivamente representando o Guarani, conversou com o Edinaldo Rodrigues, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Antônio Lupi, é um prazer poder falar com você, da CBN. O Guarani Futebol Clube ontem esteve na CBF junto ao presidente Edinaldo
e aos principais clubes do Brasil, tanto da LFU quanto da Libra, né, que são as duas ligas hoje pertencentes e criadas e que estão buscando agora efetivamente uma unificação. Então, o principal motivo dessa reunião foi legalizar essa união que está sendo discutida, os principais aspectos, os principais pontos, e foram tocados em alguns aspectos como fair play financeiro, uma mais efetividade da Comissão Nacional de Clubes, da CNC, dentro da CBF, o tema também sobre os gramados sintéticos, ou uma avaliação melhor pela FIFA dos gramados brasileiros hoje, e das conquistas também que os clubes podem ter dentro da CBF para buscar uma melhoria do futebol brasileiro. Então foi uma reunião muito produtiva, o presidente Ginaldo nos recebeu muito bem, e o Guarani Futebol Clube esteve presente representando e também reivindicando as necessidades que a gente precisa para ter o melhor campeonato brasileiro da Série C também. Muito obrigado, eu estou à disposição para qualquer dúvida que tiver. Um bom dia para todos, um abraço à família Bugrino. Obrigado ao presidente Rômulo Amaro, que mandou esse material para falar um pouco mais sobre esse encontro, que é importante, né? Porque hoje o futebol brasileiro ele está dividido nessa questão aí de Libra, de LFU, porém, até ontem você participou, né, da feira que está acontecendo aqui em Campinas com o Marcelo Paes, que é o CEO do Fortaleza, e que também mantém esse discurso da unificação tanto da Libra quanto da LFU, da Liga Forte União, para que os clubes tenham um pouco mais de poder de negociação e dos interesses dos clubes do futebol brasileiro. Então o Rômulo traz esse panorama, esse cenário do que foi discutido, e é muito importante ter a representatividade de um presidente aqui do Guarani, no caso, né, um representante do clube, participando também dessa reunião, marcando presença, até porque isso é muito forte também, os bastidores, e a gente sabe que isso acontece muito no futebol, né, Nascimento? Pois é, né, ter uma força no bastidor é importante neste momento, principalmente porque a LFU, que é a Liga Forte União, e a Libra estão se aproximando cada vez mais para a criação aí futuramente da organização do Campeonato Brasileiro, responsáveis pelas negociações de Série B, quem sabe até a Série C. Então, acho que essa proximidade do Guarani novamente nesse cenário de bastidor é muito importante. Isso tem que ser feito, é um papel que tem que ser feito, né, Carlos? Precisa, é necessário. O Guarani, nos tempos de Bettuzini, eram outras, né, ou era um outro momento do futebol brasileiro e do futebol bugrino, né? Mas o Bettuzini sempre estava na CBF, o Guarani tinha uma representatividade, o Guarani tinha uma ligação importante com os grandes clubes do futebol brasileiro. O Bettuzini, me lembro, 96, 97, foi chefe de delegação da seleção brasileira numa excursão para a Ásia. Jogadores convocados, não vou dizer hoje seleção principal, né, em virtude do panorama que o Guarani vive hoje, mas seleção de base, o Guarani sempre teve tradição, sempre mandou jogador para lá. E as arbitragens, isso faz parte, viu, gente? O Guarani dificilmente era prejudicado no Estádio Brinco de Ouro, então era um outro momento, e o Guarani precisa retomar. É claro que na época do Bettuzini, o Guarani era a primeira divisão, né, era uma outra situação envolvendo o futebol, a parte financeira também, mas com o Rômulo, o Guarani precisa sim retomar, ter esta amizade, ter um caminho mais livre na CBF e diante destas novas organizações. Eu acho que o futebol brasileiro, em termos de campeonato, de liga, ela precisava sim, assim como a Liga One, Premier League, o futebol brasileiro precisava ser gerenciado por liga. Agora, infelizmente, quando a gente vai discutir interesses, né, dos clubes, todos os dirigentes são clubistas. Ninguém pensa realmente na qualidade de um campeonato, não. Cada um pensa no seu quadrado. Infelizmente, essa é a tradição do futebol brasileiro. Eu acho que se houver realmente uma união dos grandes clubes, o próprio Guarani, a própria Ponte Preta, eu tenho certeza que o futebol brasileiro iria melhorar, Série A, Série B, Série C, mas isso na hora que começa a discussão por verbas, tal, cada um defende o seu interesse. Ontem eu entrevistei o Marcelo Paes e aí eu fiz a pergunta se a data de 2027 é a data que eles estão trabalhando para supostamente assumirem a organização do Campeonato Brasileiro. Ele disse que é uma possibilidade, mas não dá para cravar
Porque o que tem que ser muito bem definido é quem vai comandar, de qual forma isso vai ser definido, questões de verba, como vai ser a divisão, como vai ser o lucro, tudo isso é uma matemática difícil de ser feita, né, Fábio Chaib? Por isso que a gente pensa em 2027 como um cenário longe, mas para tratar de tudo isso e amarrar direitinho, é bem corrido, na verdade. Eles têm que se entender, né? Entre eles, principalmente, né? São 2 ligas agora, a gente sabe disso. A partir desse ano, 2025, é o primeiro, de fato, assim, nessa nova formação já de 2 ligas, a Libra e a LFU, né? Então a gente tem que definir realmente isso. A gente sabe que tem briga nos bastidores também, cada um querendo a parte melhor, a porcentagem melhor também, buscando seus interesses. E isso é fundamental também para a criação de uma liga que seja forte, que seja persistente também no futebol brasileiro. A gente sabe que tem que ter um encontro entre esses dirigentes, né? Um encontro de ideias entre eles para tomar nesse partido. Uma tentativa já foi feita na questão da televisão. Claro, cada um buscou os seus direitos, mas acabou convergindo por uma mesma ideia. E agora nesse Brasileirão deste ano, né, a gente fala da primeira divisão, muitas opções de televisionamento também já tem, né, justamente por isso, né, pelas ideias da FLU e da Libra, que inclusive já pagaram uma boa grana aos clubes. Então a gente vê como 2025 é o marco, o início dessa nova retomada, né, nessa nova ideia do futebol. Quem sabe em 2027, eu acho muito pouco tempo ainda, mas quem sabe em 2027 a gente possa ter novidades nessa tão desejada liga aí por todos, né, no mundo do futebol. E tem que ter um cuidado também forte, né, Júlio? Porque você se lembra da última vez que tentaram fazer isso e foi um grande fracasso, né? Que teve aquele torneio que o Londrina foi campeão. Nossa, primeira liga. Aquilo foi, acho que um case de insucesso, né, no caso. Como não fazer uma liga fora com a responsabilidade dos clubes. Aquilo foi feita né? Ou duas. Umas 2 se não me vezes. engano. E foi péssimo, péssimo. Então acho que aquilo serve também de experiência e até por conta disso eles não colocam datas, né? Porque como foi dito, são muitos clubes, são muitos interesses. Hoje você pega a Série C do Campeonato Brasileiro. Os clubes de Série A estão ganhando muito com isso, os clubes de Série B também. Aí vem pra Série C, que tem clubes muito grandes como Ponte, como Guarani, Náutico, uma disparidade CSA, enorme, Figueirense. Só que é um campeonato que deficitário, que tem outras equipes que não tenha tanta visibilidade quanto essas gigantes que disputam a Série C. Por isso que além de montar um time bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre o time, precisa voltar pelo menos para a Série B o mais rápido possível, porque senão vai ficar fora da grande festa. Eu acho que o problema dessa união é quando os dirigentes entrarem na sala para definir contrato, coisa e tal, tem que esquecer o clube que eles representam. Eu acho que ali tem que pensar realmente na estruturação do futebol brasileiro. Por exemplo, o Rômulo citou aí algo que virou pauta. Gramado sintético. Então tá, gramado sintético. Então você tem, vou dar um número aqui, você tem 20 clubes favoráveis à grama natural. Aí você tem o Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense, quem manda no Pacaembu e tal, defendendo o gramado sintético. Então, como que você vai convencer, por exemplo, a Leila Pereira de que o gramado sintético não pode ser usado? Porque ela vai entrar na reunião defendendo o clube dela. E o que é natural, né? Aí você pega o Petralha. Como que você vai convencer o Petralha de que na arena tem que ser grama natural? Ou então, como que você vai convencer o Flamengo ou o Maracanã? Como você vai convencer o São Paulo que o Palmeiras tem que ter a grama sintética em virtude das negociações que envolvem o Allianz Parque? Então, acho que na hora que os dirigentes entrarem na sala de reunião para assinar o contrato, eu acho que a Leila tem que esquecer que ela é presidente do Palmeiras, o Casares tem que esquecer que ele é o presidente do São Paulo, Petralha do Atlético Paranaense, Rômulo Guarani, Eberlim Ponte Preta, porque aí tem que pensar realmente no futebol brasileiro. Porque se for lá com camisa de time, aí nunca teremos um denominador comum. Só uma notícia de bastidores, saindo um pouco desse assunto do Guarani e tudo mais, mas notícia de bastidores, a gente sabe que o Ronaldo pretendia se candidatar à eleição da presidência da CBF, né? Mas segundo o jornalista Rodrigo Matos, do UOL, ele está tendo muitas dificuldades para agendar reuniões com as federações que já não querem dar esse apoio a ele. Se blindando, e o Ronaldo, né? Exatamente, o Ronaldo precisa de 4 votos de federação. Nesse momento, o Ronaldo não conseguiu isso, está tentando agendar com essas federações estaduais aí pelo Brasil, não está tendo sucesso, viu? Ronaldo, hein? Exatamente. Ronaldo. A gente sabe como é fechado, né? Ronaldo. E a representatividade dele no futebol mundial, não só no brasileiro, encontra dificuldades. Vamos para as 4 linhas? Você conhece Pablo Baianinho? Sim.
Você conhece, Carlão? Meia, né, do Vitória. Não, conheço agora que o Guarani tá interessado, mas então tá não conheço. Pablo Baianinho, 21 anos, jogador que pertence ao Vitória, é um alvo do Guarani para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador atua como meio-campista, né? Fez 4 jogos apenas pelo time baiano, pelo Leão, lá do, como é que chama? Do Barradão, o Vitória. Então, Pablo Baianinho é um jogador que está interessando a diretoria do Guarani. Negociações estão abertas e, quem sabe, o Vitória entende que pro Baianinho é uma boa possibilidade a disputa da Série C e, claro, pro atleta também, né? Porque precisa consultar o atleta para saber se ele quer vir pro Guarani, mas é mais um jogador que a diretoria tem aí na mira para a disputa da 3ª divisão do futebol brasileiro. Lembrando que o Matheus César foi embora, né? Foi pro Botafogo. O João Vitor tá para renovar, tá para assinar em definitivo com o Guarani, ele pertence ao Nova Iguaçu e agora tem aí essa possibilidade, mas o Guarani ainda é bem tímido, né? Nas negociações e nas possíveis contratações para a Série C. Um mês, né? Provavelmente, segundo a tabela básica que foi divulgada no dia 12 de abril. Hoje estamos a um mês, pelo menos, da estreia da primeira rodada. Daqui a pouco vai começar a bater desespero no Fábio Scheibe, né? Que os jogos não são detalhados. Ele... eu fico preocupado, cara. Tem que agendar, cara. CBF tem que acelerar isso, não. Falta um mês já, pô. Vai começar CBF a passar mal. já detalhou o Campeonato Brasileiro, agora tem que ser a Série B, né? Ele vai ter que destinar a verba dele pro Ituano, por isso que ele precisa saber a data certa. Tô pensando em ir pra Araraquara no final de semana. Jogaço, hein? Jogaço. Dois clubes de Série A1, né? 11h47, daqui a pouco informações da Ponte. Bom dia pra você. Amanhã também. Tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do Vôlei. Oferecimento Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata venceu o Joinville ontem, lá em Jaraguá do Sul, por 3-2. Jogaço. Primeiro set do Joinville. O segundo, de Campinas. O terceiro, do time catarinense. E do quarto, novamente do time campineiro. Tie break, vitória por 15-13 do Vôlei Renata. Resultado importantíssimo, porque o Vôlei Renata entrou em quadra na 5ª colocação e com a vitória passou o SESI e também o Praia Clube e fechou aí a 19ª rodada da Superliga na 3ª posição com 40 pontos, atrás do Cruzeiro com 45 e o Minas com 44. A preocupação com o Bruninho, que no segundo set sentiu ali um desconforto na panturrilha e não entrou mais em quadra. O Cristiano, Cris, foi o levantador da equipe. O Bruninho vai ser reavaliado e vai passar por exames nesta quarta-feira para saber a gravidade e, se for detectada a lesão, começar o tratamento. Bom dia pra você. Amanhã também. Tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. 11h50. Vamos com informações da Ponte Preta, que se prepara também para a Série C, meu caro Lupe. Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta estreia fora de casa contra o Figueirense, o Orlando Scarpelli, né? A casa do Figueira, ainda sem data, né? A gente fala que falta um mês, mas com base naquela tabela que foi publicada pela CBF, não é a tabela detalhada, é a tabela cheia, né? Só definindo a ordem dos confrontos. A Ponte Preta começou a apresentar os jogadores que foram contratados para a terceira divisão do futebol brasileiro. Entre eles, Diego Tavares, 33 anos, um cigano da bola, que chega para ajudar a Ponte Preta no acesso à Série B. Me chamo Diego Tavares, tenho 33 anos e sou muito grato aí pela oportunidade que a Ponte Preta está me dando. Falar um pouco das minhas características. Tenho uma boa velocidade, bastante assistências e estou aqui para ajudar aqui no que for possível aí para conquistar os objetivos do clube. Não, estou bem, venho umas 3 semanas atrás já estava jogando, tive uma semana aqui também de preparo físico com a comissão técnica, então estou 100% aí, estou apto aí para ajudar meus companheiros ali dentro de campo. Esse ano aqui foi um ano atípico, em vários estaduais aí, teve várias sequências de jogos aí, então não tinha tempo da preparação, dos professores dar o seu trabalho, então era jogar e recuperar. Mas agora aí com esse tempo aí, o professor tá nos adaptando aí aos treinamentos, estamos nos dedicando aí para chegar aí na Série C, mais que 100% aí preparados para fazer uma excelente estreia no Campeonato Brasileiro. A evolução é nítida, a cada dia de treinamento aí, meus companheiros vêm evoluindo a cada vez mais. Então, é continuar trabalhando forte aí para chegar na estreia aí e todos estar 100% para fazer uma grande estreia e, se Deus quiser, aí, começar com o pé direito com os 3 pontos. Com certeza, todos os jogadores têm a ansiedade de estar jogando, ainda mais diante do nosso torcedor, diante da nossa casa. Mas temos que focar primeiramente aí nos treinamentos, nesses 40 dias, igual você falou, treinar forte aí para chegar ali na estreia, todo mundo 100%. Bom, a gente ouviu o Diego Tavares, também já chegou o 25, né? Tá na casa, tá na ponte, já tá realizando aí as sessões de treinos sob o comando da comissão técnica de Alberto Valentim. E apenas um jogo, hein? Ele fez vestindo a camisa da Ponte. O William, goleiro, ontem teve a rescisão de contrato publicada no BID. A Ponte que começa a Série C com o Diogo Silva, com o Pedro Rocha, que até chegou a ser monitorado por alguns clubes, Grêmio, Atlético Goianiense. E o terceiro goleiro, tudo indica que vai ser o Vinícius, que está emprestado ao São Caetano, inclusive é titular, fez 12 jogos, formado aí nas categorias de base da Macaca. E também com o Guilherme Viana, que é um garoto também da Ponte Preta e vai brigar aí com o Vinícius Ferrari pela vaga de terceiro goleiro da Macaca. O William foi embora, tinha um também do o que foi titular agora na Copinha, também o Ângelo foi pro Ibrachina, e tinha um outro também que era o reserva dele, o Luigi Bucheroni, que vai também deixar a Macaca. Então tá tendo uma pequena reformulação aí no gol, mas de jogadores formados na própria Ponte Preta, a Ponte que ainda segue em busca de reforços para a Série C, Júlio. Bom, a Ponte vai se formando, né, Carlão? A gente até falava sobre o formato da montagem do elenco, que segue o mesmo, né? Jogadores mais experientes, nem sempre Sim. O Diego Tavares é aquele jogador típico, né, de Série B, né, agora de Série C, 33 anos, já foi envolvido em polêmica aqui em Campinas, né, aquele jogo contra o Vila Nova, em que a bola bate no bumbum, né, do jogador da Ponte.
E o árbitro deu pênalti, não foi ao VAR. Meio que uma situação semelhante aí do clássico choque rei, em que o árbitro optou por tomar a decisão de campo, né? E o Diego Tavares era do Vila e esteve envolvido no lance. Agora, é aquela tônica, né? Dos jogadores que são contratados pelos clubes de Campinas, né? É sempre a mesma característica, jogador de beirada, tal, mas com poucos gols, né? Pô, a última temporada que o Diego fez 3 gols num clube foi em 2021, pelo Figueirense. Porque, Paraná fez 1 gol agora, pelo Brusque 2024, 51 jogos, nenhum gol. Nenhum gol. Pelo Brusque em 2023, 23 jogos, 1 gol. Pelo Remo, 17 jogos, nenhum gol. É aquele jogador típico de beirada, só que é um cara que, por ser atacante, eu acho que ele teria que ter um relacionamento melhor com a rede, na né? entrevista, né? Ele falou, sou um atacante com velocidade e com assistência. Ele não falou nada de gol e a gente comprova. Então, assim, não vamos esperar gol ou gol do Diego Tavares. Por estes números é muito complicado mesmo. Em 2024 ele deu 4 assistências em 51 jogos. Em 2023, em 23 jogos, nenhuma assistência. O que ele tá fazendo em campo? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, o Diego a gente conhece aí, vira e mexe, ele vem a Campinas ou enfrentar Guarani, Ponte Preta. Só que, cara, aquela contratação, a gente não vai esperar o quê de Série C? É jogador desse naipe aí, não tem jeito. Hoje, Campinas está no 3º escalão do futebol brasileiro, e que ele tenha sorte. Pelo lado positivo, é um cara experiente, né? Experiente, que ajudou. Essa experiência, nós estávamos desconfiados, né, no Campeonato Paulista, de muita experiência, mas valeu. Só que agora é um outro campeonato, a Ponte tem que ter uma outra dinâmica de jogo, porque não vai vir a Campinas o Santos, o Palmeiras, ninguém vai se abrir contra a Ponte no Moisés, então ela vai ter que jogar algo que ela não conseguiu no Paulistão, né? Os duelos que ela precisou sair pro jogo, ela se complicou. Contra o Botafogo, Lusa, contra a Portuguesa, até o lance do pênalti contra o Guarani. Ela não conseguiu jogar. Então fica esse sinal de alerta que pra Série C vai ter que mudar essa estrutura de jogo da Ponte. E a Ponte se acertou no campeonato de tiro curto também, como foi o Paulista, e agora a gente sabe que o Brasileirão da Série B, 19 rodadas da Série C, 19 rodadas pela frente, é diferente também, né? Mas é mais longo o campeonato e pode também fazer o time pegar no tranco ao longo da competição, mas esse um mês pode ser bom pelo lado de preparação, mas ruim justamente por isso, pela falta de jogos também, que a Ponte Preta vai ficar aí, e o Guarani também, até abril, né? Ele participou de 2 Série C, o Diego Tavares. 2021, ele estava no Figueirense, não foi. Subiu Brusque, Operário, Amazonas e Paysandu. E aí em 2020, deixa eu pegar outra aqui, 2023... Ele estava no Brusque, né? Isso. No Brusque ele subiu. Ele tem um acesso de Série C para Série B. Deixa eu rapidamente atender os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Final do telefone 2755, Euclides Dias, de Campinas. Qual dos times tem um elenco melhor? Guarani ou Ponte? Nossa. São 2 elencos bem limitados, assim, né? Eu, particularmente, tenho mais jogadores da Ponte, assim, que eu acho que podem fazer diferença na Série C, mas isso não significa nada. Vai depender do encaixe, da sequência dos jogos, né? Às vezes não é sempre o melhor elenco que acaba conseguindo mais resultados. Eu acho que o elenco da Ponte tem jogadores mais conhecidos, né? Até porque o Guarani faz mais apostas, jogadores mais novos no mercado. Mas isso não significa nada. Esses jovens jogadores do Guarani ajudaram bastante o time, a gente não conhecia no final do Paulista. Surpreendeu, né? Surpreendendo, sim. Mas não sei, se fosse para votar em um, eu diria Ponte, mas por uma diferença muito mínima. Difícil. O Dias, Carlão, o Corinthians passa hoje? O que é palpite? É aquela coisa resenha de bar? Não. Não passa. Caros amigos, ótima tarde. Com relação à CBF, o público tem alguma forma de influenciar ou pressionar essas conversas? Um movimento de torcida ou algo do tipo? Pergunta aqui o Vaz. Ele disse sobre o Ronaldo, eu acho, né? Tá falando. É isso? Eu acho que o público, infelizmente, tem pouca influência, viu, Vaz? Ou quase nada, né, Júlio? Quase nada. Muito difícil, muito difícil. O Marco Antônio Carvalho, Jardim Botafogo, bom dia a todos. Se árbitro, bandeirinhas e o VAR não interferirem, o Corinthians ganha do Palmeiras no jogo de ida e no jogo da volta. E hoje o Corinthians vai
vencer por 4 gols de diferença. Detalhe, não sou corintiano. Não é? Paguei pra cara, ver, né, os corintianos. Mas, cara, Os corintianos reclamando da arbitragem. É outro duelo muito equilibrado, duas forças, né? Um Palmeiras muito competitivo, acostumado a esse tipo de jogo. O Corinthians com individualidades. É outro duelo que, pra arriscar, é muito complicado. Bom dia, galera. Coringão rumo à Sul-Americana. Manda aqui o Cleiton. Até um outro ouvinte tinha perguntado, né? Se o Corinthians não se classifica hoje, se entra na Sul-Americana. Foi a pergunta aqui do Regis. A resposta é sim. Entra na fase de grupos, caso o Corinthians hoje não consiga avançar. A fase de grupos da Libertadores vai jogar a Sul-Americana. É isso, gente. Muito obrigado a todos que acompanharam o CBN Esportes dessa quarta-feira. Voltamos às 4 horas no Arena e amanhã trazendo toda a repercussão desse confronto do Corinthians. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1.